E o NT Sul já está de volta. Olha, nesta sexta-feira com a gente, mais um candidato, mais uma candidata, hoje na verdade uma candidata. Nós seguimos com a nossa série de entrevistas ao vivo com todos os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul, como temos feito no decorrer desta semana. Seguindo a ordem que foi definida em sorteio, a entrevistada de hoje é a candidata do PT, Marta Caminha. Ao meu lado está a repórter Thelma Tomás. Mais uma vez, boa tarde, Thelma, bem-vinda. Boa tarde, Lena. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Mais uma jornada aí para informar você sobre os planos de quem pretende governar Cachoeira do Sul. Eu relembro que os protocolos de segurança estão sendo seguidos pela emissora e um distanciamento seguro está sendo mantido para que todos aqui possam ficar sem máscara. A entrevista com a candidata tem um tempo total de 20 minutos, assim como vem sendo com todos os demais candidatos. E, candidata, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde, Lena, boa tarde, Thelma. Sempre um prazer estarmos aqui conversando com a população, conversando com vocês e propondo que Cachoeira realmente volte a ser a Cachoeira de todas as cores. Esta é a segunda vez que a senhora concorre à Prefeitura de Cachoeira do Sul. O que te motiva? Por que querer ser prefeita? Bem, nós estamos enfrentando uma crise econômica que já vinha de antes, uma crise social, política e agravada pela pandemia. E para poder pensar uma cidade que dê respostas, que acolha a necessidade, os anseios da população que aqui vive, a gente precisa ter políticas públicas que incluam, que sejam democráticas, que realmente atendam aquilo que as pessoas mais precisam. E eu sou uma militante dessas políticas. Eu sempre, toda a minha vida, trabalhei e militei, defendi essas políticas. E é por isso, então, que eu sou candidata. Porque por militância, por acreditar, por amor à política pública com P maiúsculo, que pode, sim, incluir e democratizar aquilo que é direito de todas e de todos. No seu plano de governo, implantar um orçamento participativo, ouvir a comunidade para determinar investimentos. Nós estamos vivendo de emendas parlamentares. Como projetar investimentos e incluir a sociedade nessa decisão, sabendo que os cofres públicos estão raspados? O orçamento prevê o gasto e a receita. E é isso que nós queremos discutir com as pessoas. É isso que nós queremos, a participação de todos e de todas na construção desse orçamento. Até agosto, nós deveremos estar construindo o plano plurianual, que vai dizer como nós vamos governar pelos 3 últimos anos e mais pelo próximo primeiro ano da nossa reeleição. Então, nós precisamos sim planejar com a ajuda de todos, porque se o cobertor é curto, nós vamos escolher coletivamente o que ele vai tapar e o que ele vai deixar descoberto, né? E buscar soluções. Não é só recurso, não é só o dinheiro, mas também as prioridades. E, aliás, isso é o essencial hoje. Definirmos quais são mesmo as prioridades de Cachoeira para que ela seja realmente uma cidade onde a gente possa viver bem. Uma pergunta que a gente tem feito a todos os candidatos e que eu faço para a candidata também, sobre estacionamento rotativo aqui em Cachoeira do Sul. É uma demanda, é uma necessidade? No centro, vagas para estacionamento? De que maneira a senhora pretende conduzir essa situação? Eu andei lendo o plano de mobilidade urbana, porque isso está aí, e ele é um plano que, apesar de ter sido elaborado com uma certa técnica, né, ele precisa ser rediscutido. Nós precisamos incluir neste plano, por exemplo, a questão do transporte coletivo, porque ali ele ainda não entra nessa definição. A gente precisa discutir todas as nuances que organizam o nosso centro, os nossos rumos. E dentro da discussão que nós estamos propondo, o plano diretor vai preceder essa discussão, porque a gente quer regionalizar a cidade, quer redistribuir os serviços públicos de uma forma mais equânime. Nisso, com certeza, vai poder desafogar um pouquinho o centro. Mas o que a gente precisa é achar formas e se chegarmos no limite, que é termos a garantia de que haverá rotatividade, seja através de um projeto desses, nós vamos fazer sim, como já tem em Santa Cruz, que inclusive é um projeto com um custo mais baixo para a população. Mas isso é o limite.
Isso é o limite. Porque antes a gente quer ter ações que desafoguem o centro da cidade. A possibilidade de um estacionamento rotativo, ainda com preço baixo, mas pago. Se no limite, né? Mas a princípio nós temos políticas para fazer esse desafogamento e poder ter uma rotatividade maior das nossas vagas no centro da cidade. A reorganização da cidade, que tu falaste há pouco, o plano diretor vai dar prosseguimento ao que tem sido feito já por este governo, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, ou vai propor um novo plano diretor? Desculpa, falava plano diretor, na verdade. Na verdade, a gente não pode negar nunca o que foi feito no passado. Se a gente não aproveitar o que já foi feito, nós vamos estar sempre recomeçando. Então, sim, nós vamos sentar, analisar, né? Hoje tem todo um regramento federal em cima do como deve ser construído um plano diretor. Foi nos governos do PT que isso se aprofundou com a participação popular e efetiva, e a gente vai, sim, dar continuidade. Mas também tem ali questões que estão em aberto. A gente precisa, quando se propõe, por exemplo, regionalizar a cidade e descentralizar os serviços públicos, isso tem que estar no plano diretor. A construção de um centro histórico, a construção do conceito de centro histórico precisa estar no plano diretor. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar o que já está feito, porque tem uma caminhada aí nos últimos meses importante, interessante, e com a parceria que a gente deseja, que é com a Universidade Federal. Daí para diante, a gente continua com aquilo que nós temos de know-how, aquilo que nós temos de experiência nos governos do Partido dos Trabalhadores, nos governos federal, quando estávamos lá, e no governo estadual, à época de Tarso Genro. A questão de regionalizar a cidade já é algo em funcionamento hoje, principalmente na área da saúde. Regionalização de serviços. A senhora tem mencionado bastante esse termo agora nas últimas respostas. Pretende essa regionalização em que setores? Em todos os setores? É uma coisa mais ampla? Como é que vai funcionar regionalização, ela pressupõe que a gente descentralize e seja uma cidade policêntrica. Por exemplo, hoje nós temos, claro, aqui a zona sul da cidade e a zona norte. Muito bem. Mas nem na zona norte nós encontramos todos os aparelhos públicos que encontramos na zona sul. Então, seria no mínimo 5 grandes regiões para darmos conta de todas as demandas e dentro do possível, porque a gente também vai ter para o ano que vem todo o pós-pandemia, né? E no pós-pandemia, a gente tem como prioridade recuperar o ano letivo, porque isso é essencial, e a segunda prioridade, gerar emprego e renda. Junto com isso e a discussão do plano diretor, a gente vai poder pensar o que vai ter lá na Zona Norte, o que vai ter nessas 5 regiões que é a nossa proposta. É dividir a cidade em regiões. É dividir a cidade em regiões, regionalizando de acordo com cada uma delas. Se a gente olhar para a cidade hoje, vai ver que lá na Noêmia, que lá na Tibiriçá, as necessidades são umas. As do centro, com certeza, são outras. Então, é nesse sentido de descentralizar mesmo, de policêntrico, de termos um centro lá naquela região leste, um centro na região oeste, um centro na região norte, não só um centro de serviços públicos, mas quem sabe também com o apoio e com o fomento que nós pretendemos dar às empresas e aos pequenos empreendimentos, a gente tenha lá comércio, prestação de serviços, que possa dar conta daquilo ali. Nós estamos nos preparando e preparando Cachoeira para crescer muito e para se desenvolver. Estrutura ainda urbana e serviços. Corsã é um dos problemas que a gente vê, uma água cara e ainda um não cumprimento de algumas determinações previstas em contrato, especialmente no serviço de universalização de esgoto. Falta d'água constante, não se questiona a qualidade da água, mas se questiona o cumprimento de determinadas diretrizes obrigatórias da estatal. Vai manter o contrato, vai cobrar mais firme, como é que pretende fazer isso? Conheço bem esse problema porque eu moro na Zona Norte. O primeiro lugar que falta água é na Zona Norte. O último lugar que ela volta é na Zona Norte. Então, primeiro precisa, sim, firmeza. A Corsã nem deveria ter um contrato. A Corsã tem toda uma origem, é uma empresa pública com este fim. Então, precisa haver, sim, muita firmeza na cobrança daquilo que a Corsã não fez e cobrança do governo do Estado, que é o responsável pela gestão desta empresa.
Isto, com certeza, nós vamos fazer com firmeza e, se precisar irmos às vias de fato, iremos às vias de fato, vamos ajuizar, vamos buscar outras formas de fazer o cumprimento desse contrato acontecer. Em último caso, se nada disso der certo e a gente entender que vai chegar a possibilidade de se chegar mais 2, 3 anos sem que nada tenha sido feito, ou de que pelo menos as metas não tenham sido atingidas, bom, aí nós temos que começar a pensar que a água é um direito de todos e é um dever nosso, enquanto Estado, cuidarmos disso. Isso que o quer dizer saneamento, municipalização? que o saneamento é, sim, uma necessidade e um direito nosso. Sim, se nós chegarmos lá no 3º ano e não entendermos que nada avançou, que as coisas não estão progredindo, nós vamos ter que pensar, sim, nessa possibilidade. O que não tem possibilidade é da gente privatizar o serviço de forma alguma, né? Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. Está complicada a situação. Cada candidato que esteve aqui tem uma fórmula e tem outros que nem fórmula tem. Qual é a sua condução para esse assunto? Quem tem fórmula está se colocando no lugar de mágico. Não existe fórmula. O que existe, precisa ter, é muito trabalho e um entendimento conjunto do que é que nós estamos enfrentando. O FAPES tem todo... A primeira ação em relação ao FAPES é abrirmos as contas, todas elas, e, de uma forma coletiva, discutirmos tudo o que aconteceu e apontarmos para que não se repitam os erros. Porque ano após ano a gente vê que os erros acabam se repetindo, sim. E isso passa por discutir todos os cenários. São vários cenários. Eu tive a oportunidade de assistir uma entrevista em que o cenário era um. Eu não consegui assistir todas para ver quais são todos os cenários que estão sendo propostos. Mas nós entendemos que existe, sim, vários cenários diferenciados e que a gente precisa discutir. Vamos estancar de quem entra não tem mais FAPES? Eu não sei, eu não tenho essa discussão pronta ainda com os trabalhadores, com os servidores da prefeitura. O grande mote disso é que existe uma grande dívida a ser paga, né? E que tem que ser discutida e apontado como é que vai pagar. Tem que pagar. Dívida pública a gente tem que pagar. Né? Isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, por exemplo, existe uma outra possibilidade que tem sido aventada por aí, de que vamos nos submeter à PEC 2. Bom, isto significa um enxugamento e um encolhimento do serviço prestado pelo município muito grande. A população tem noção do que isso significa. Quando eu não faço concurso, eu não posso ampliar serviço. Se eu diminuo o custeio da prefeitura, eu não posso oferecer serviço. E esse não é o nosso papel. Então, a gente precisa colocar todos esses cenários na mesa, chamar todos os envolvidos, inclusive Câmara de Vereadores, representação da população, sim, e costurarmos junto esta colcha que infelizmente, virou uma colcha de retalhos que virou o FAPES. O que a gente não pode é empurrar com a barriga e dizer que não, vamos conversar, mas não vamos fazer nada. Não, a gente tem uma ação prevista, uma proposta prevista, mas a gente quer ouvir e quer conhecer exatamente o que tem acontecido. Porque um dia desses, conversando com uma servidora, ela me dizia, porque os cálculos atuariais, a gente tem que investigar isso. Cálculo atuarial é cálculo atuarial. É matemática pura. Então, a gente precisa mesmo clarear, dar para o servidor todo esse histórico, para ele entender que se a alíquota aumentar, é por tal motivo. E ele vai ter que definir isso. Pretende, então, colocar na mesa essa equidade na contribuição servidor e patrão? Precisa ser colocada na mesa todas as possibilidades, Thelma. Todas. Mas ampliando o desconto para o servidor também? Inclusive, se esta for uma decisão. Porque se o servidor entender que ele pode, sim, pagar mais, a gente vai discutir isso. Mas não estou dizendo que vamos fazer isso. Isso não é justo, inclusive. Mas também não é justo que as pessoas fiquem sem a sua possibilidade de aposentadoria. Essa é uma equação difícil e eu... Vou dizer bem para vocês, a gente, para definir isso, só há muitas mãos e muitas cabeças pensando. E como toda e qualquer dívida, renegociando o pagamento para que, quando se termine a última parcela, não tenha mais dívida. Porque isso é uma preocupação. Mas a previsão Pagamos de quitação 90 milhões.
A previsão de 90 quitação milhões. passa de 10 anos. Pagamos, que seja, nós podemos ficar 16 anos tranquilamente na prefeitura, que não vai ter problema nenhum, a gente vai continuar pagando e fortalecendo o servidor público. Candidato, o seu plano de governo cita criar estrutura organizacional que diminua níveis hierárquicos para dar mais fluidez à máquina pública. Isso significa reforma administrativa? Reforma administrativa é uma pauta nossa, sempre foi uma pauta nossa, porque a estrutura administrativa da prefeitura, ela é uma estrutura arcaica. A gente tem ali cargos, propostas de secretaria, conceitos de secretarias, que elas nem mais servem para aquilo que diz na lei. Então, a gente precisa, sim, fazer a reforma administrativa, sob a luz da necessidade e da demanda. E também levando em conta a nossa necessidade de, não vou dizer reduzir, mas de manter o custeio da prefeitura firmemente controlado. Então, sim, reforma administrativa é uma das nossas, é um dos carros-chefes. Nós trabalhamos o nosso plano de governo em 5 eixos, em 5 grandes eixos. E um deles é o de reforma administrativa, que passa pela modernização, inclusive, nós temos hoje, por exemplo, na saúde. Eu vou falar da saúde, que é uma questão que eu conheço bem. Nós temos um sistema dentro da saúde que deveria estar a 1000, deveria estar funcionando. Foi um sistema que já está pago, o CIMOS. Esse instrumento que é tecnológico, que não está sendo utilizado 100%, ele moderniza, ele significa economia, ele significa um custeio menor. Então, assim como esse, devemos ter outros. Nós queremos uma cidade que seja digital, em que o servidor e o cidadão possa, sim, ter um controle sobre as coisas que estão acontecendo na cidade, principalmente em termos de gestão pública. Reorganizar a divisão administrativa do interior com estrutura que oportunize o atendimento à população. Tirado textualmente do seu plano de governo. Reativação de subprefeitura? Subprefeitura é um conceito muito antigo. Não, nós estamos falando de uma coisa bem moderna, que hoje tem sido defendida pelos grandes pensadores do desenvolvimento rural, que são as unidades de desenvolvimento territorial. Ou seja, são unidades, são células, do serviço público, sim. Dentro dessas regiões, hoje nós temos aí o Piquiri, que é Cordilheira, Barro Vermelho, enfim, nós temos nossas regiões, e dentro dessas regiões, células que possam organizar. Não quer dizer que lá dentro onde estiver instalada a nossa unidade de desenvolvimento territorial, vá ter, por exemplo, um posto de saúde. Não, mas ele vai garantir a articulação para que a saúde esteja ali, como já começamos a fazer. No nosso governo, fomos os primeiros a termos uma estratégia de saúde de família no Piquiri. A gente pretendia, dali, fazer um centro no Piquiri para que pudesse dar atendimento para toda aquela região, em termos de saúde, agregando ainda assistência social e também a educação. E assim por diante. Lá no Irapuá, nós também criamos um ESF, que hoje parece que não está funcionando. CRAS itinerante na zona rural também faz parte do seu CRAS itinerante na zona rural, com fortalecimento do atendimento àquelas regiões onde, por exemplo, nós temos aqui violência. Nós temos violência contra a mulher, violência, drogadição no campo. Isso já não dá mais para a gente fazer de conta que não existe. Então, nesses lugares, o CRAS itinerante vai agir com mais força, com mais vontade. O CRAS itinerante, inclusive, começou no nosso governo. Casa de passagem para mulheres vítimas de violência é um dos pontos ali no atendimento à violência à mulher? Casa de passagem, eu vivenciei quando era diretora em Porto Alegre, da saúde, a Viva Maria. Uma casa de passagem que não só fortalece a mulher vítima de violência, mas que abre um leque de oportunidades, porque é isso que a nossa população precisa, principalmente a de vulnerabilidade social maior. Ela precisa de oportunidades para crescer, para se desenvolver, para poder atingir a sua cidadania. Então, a casa de passagem é, com certeza, a menina dos olhos da prefeita. Plano Municipal de Igualdade Racial, quais as diretrizes para esse plano? Vamos construí-las, porque quem tem que falar disso são os negros.
né? Qual é o que precisa ser feito hoje? A gente tem aí um trabalho da Compir, né? Que é importante, que é interessante, que precisa ser fortalecido. É isso que a gente quer fazer, né? Então, é isso. A gente vai traçar junto com a população, junto com o movimento negro, essas diretrizes. Candidata, 48 segundos para suas despedidas. Considerações finais. Eu agradeço para vocês, agradeço à TV a oportunidade de poder olhar no seu olho e dizer que a gente precisa, sim, construir uma cachoeira mais acolhedora, mais humanizada e que dê conta das nossas ansiedades, dos nossos anseios, dos nossos medos e, principalmente, onde a gente possa ser feliz. A gente quer, nessa construção, que você, idoso, jovem, negro, enfim, LGBTQI ou mais, enfim, todas vocês, todas vocês, sem exceção, venham junto conosco. Esta é uma cidade para todas e para todos nós. Então, vem com a gente, que a gente vai fazer a cachoeira de todas as cores. Obrigada, candidata. Gente, o NTSul de hoje está ficando por aqui. Obrigada, viu, por sua companhia. A entrevista com a candidata Marta Camin e também as reportagens exibidas hoje você encontra logo mais no nosso site novotempo.com/NTSul. Segunda-feira a gente está de volta com reportagem especial sobre o Jacuí, viu? Não perde. E também com a continuidade desta nossa série de entrevistas. O entrevistado da segunda-feira vai ser o candidato do PSB, Gercei Silveira. Claro que Thelma Tomás vai estar aqui comigo também, né? Mesmo no feriado, né, Thelma? Mesmo no feriado. Não perde, segunda-feira a gente aguarda. Gente, uma ótima tarde para você. Você que está em casa, você que está em qualquer lugar. Excelente final de semana. Fiquem com Deus. A gente se vê até segunda. Tchau, tchau.